Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou responder algumas questões que são muito feitas lá nos comentários dos vídeos a respeito de regulagem de máquina, porque a linha está embolando e assuntos afins, tá? Eu andei falando assim de um modo genérico nos vídeos, né? Mas eu tô vendo que há necessidade de um vídeo mais específico, porque muitas pessoas ainda estão com muitas dúvidas e dificuldades. Bom, pessoal, para começar, uma pergunta muito feita é tamanho do ponto. Então, o tamanho do ponto, ele não influencia para fazer bordado a partir do princípio que a gente isolou os dentes ou abaixou os dentes da máquina, né, da serrilha aqui. Então, ele não tem função. Por quê? Porque é você que vai transportar o tecido com o seu bastidor. Por isso, a importância de se fazer os exercícios da aula 1 e 2. Eu estou sempre batendo na mesma tecla, porque tudo é treino, tá? Vocês não vão conseguir um bom resultado, um resultado bacana nas peças de vocês sem treinar a maneira de fazer. O risco pode ser lindo, o material pode ser lindo, mas se você não ainda desenvolveu a dinâmica do bastidor na máquina, já complica um pouco. Por quê? Porque você não vai conseguir dar os pontos uniformes. O que esse seletor aqui faz? Eu coloco no 3, então todos os pontos sairão do mesmo tamanho, porque eu selecionei o ponto. Como quando você está bordando isso aqui não tem utilidade, porque quem transporta o tecido, que é a serrilha, está abaixada, ele não está funcionando, é você que mexe o bastidor embaixo da agulha. Então, para você conseguir ter um ponto regular no mesmo tamanho, é treino, tá? Não adianta você já começar a querer se aventurar, abordar coisas sem treinar. Por quê? Porque não vai sair um bom resultado. Façam os exercícios. Peguem riscos simples, como bolinha, quadrado, curvas e treinem. Tá bom? Eu sempre falo a mesma coisa, porque é importante o treinamento de como movimentar o bastidor para se ter um bom resultado. Segundo ponto, tensão da minha linha. A tensão da linha para bordado não pode ser nem apertada demais e nem frouxa demais. O ideal, aqui na minha máquina, porque cada máquina se comporta de uma maneira, por exemplo, as máquinas pretinhas, elas têm um feeling totalmente diferente das máquinas modernas. Então, não tem aqui como falar, olha, coloca no 2, no 3. Não tem como eu dar essa instrução, porque a minha máquina, eu bordo bem ela entre 2 e 3. Agora, é necessário que vocês façam o teste de ponto antes de começar a bordar para ver qual é o resultado, como é que tá a regulagem da máquina, tá? Como é que eu vou fazer a regulagem da máquina? Vou pegar um tecido, tá? Qualquer, e vou começar a ajustar o ponto, tá? Então, repetindo, isso aqui, tamanho de ponto não tem função, tá? Não tem função, tamanho de ponto. Por quê? No ponto reto, eu tô dizendo isso no ponto reto, tá? No ponto reto, ele não tem função, porque é você que vai mexer para frente, para trás, para um lado e para o outro, é você que vai dar o tamanho do ponto, tá? E a tensão vocês têm que ir regulando. Geralmente, entre 2 e 3, você consegue achar uma regulagem na sua máquina, tá? Entre 2 e 3. Tá? Por quê? Porque não pode ser apertado demais e nem frouxo demais. Então, vocês têm que encontrar um equilíbrio de tensão, tá? Para que o ponto, ele saia um ponto com a laçada perfeita, ok? E falar em laçada, pessoal, uma outra pergunta. Eu posso usar a linha branca embaixo na carretilha e a linha de couro em cima? Eu não aconselho. Por quê? Porque a sua máquina vai ter que estar
super, mega, hiper regulada, para você não estragar seu bordado. Vamos supor que eu estou bordando, sei lá, uma flor com uma linha vermelha. E eu coloquei branco embaixo. Aí eu olho, meu bordado tá cheio de pontinho branco. A linha de baixo está subindo. Por quê? Porque não está bem regulado. E regulagem de máquina é uma coisa muito subjetiva. Você pode regular sua máquina e depois no trepidar dela, no funcionamento, ela vai balançando. Toda a máquina vai balançando. Ela tem aquela trepidação. Tá? Então, no trepidar dela pode se regular. Então, para você não perder o seu bordado, perder material, perder linha, né? Se você estiver fazendo para cliente, piorou, né? Porque você vai estragar o material do cliente, vai ter que comprar tudo de novo para ele com o seu dinheiro, né? Perder tempo, coloquem a linha de baixo exatamente da mesma cor da linha de cima. Tá, ok? A linha de cima, ela é aquela de bordado trilobal, se vocês estiverem usando. E a linha de baixo, sempre linha de costura comum, a linha de poliéster. O detalhe é que tem que ser exatamente da mesma cor da linha de cima, tá? Hoje em dia, gente, a gente tem uma gama muito grande de linhas, tá bom? Linha de costura, tanto para bordado como para outras costuras, tem que ser 100% poliéster. Não pode ter composição de algodão, porque ela torna-se uma linha frágil, arrebenta, quebra. Toda hora você vai ter que ficar parando, porque a linha quebrou. E isso prejudica o acabamento, né? Porque a partir do momento que você parou naquele local, se quebrou a linha, é complicado. Não fica a mesma coisa, tá? Um outro detalhe, quando vocês forem bordar, antes de bordar, observe toda a máquina. Veja se tá limpa, se não tem rebarba aqui embaixo, né, na caixa de bobina, se não tem rebarba de linha, sujeira, fuligem de linha aqui na lançadeira. Veja se a caixa tá bem encaixadinha aqui, tá? A caixa não, a bobina está bem encaixadinha na caixa, tá bom? Observem bem a máquina de vocês. Antes de partir para o bordado, peguem um pano, um tecidinho, e vamos ver se o ponto está regulado, se a máquina está tudo bem. Não esqueçam de abaixar a alavanca, tá? Eu sou a mestra em começar a bordar com a alavanca levantada. Não pode, tá? Tem que abaixar a alavanca, porque se você não estiver bordando com a alavanca levantada, o que acontece? Ela embola embaixo também, tá? Então tem que abaixar a alavanca. A agulha, vocês coloquem, por favor, agulha 11 ponto bola, tá? Vocês vão conseguir bordar uma série de materiais com esse tamanho de agulha, tá? 11 ponto bola, procurem agulhas originais, tá? Nem sempre o que é mais barato, nem sempre, na maioria das vezes, né? O que é mais barato não é, né? A prerrogativa não é a qualidade. Então, observem bem. Agulhas originais. Eu gosto só de Singer. Tá? Gosto só de Singer. Inclusive, essa aqui é Singer. Tá bom? Máquina Janome dá pra usar com agulha Singer também normal, tá, pessoal? Isso em volta ela encaixa direito, tá dando ponto normal, tá regulado, o ponto tá perfeitinho, tá? É uma questão de você colocar ela corretamente, né? Coloca ela corretamente, não tem problema. Ponto bola, por quê? Porque o ponto bola é uma que não vai deixar arreganhar, quebrar as fibras do tecido, tá? O ponto bola vai entrar nas tramas do tecido, no urdume, tá? Do tecido, e não vai, como as agulhas de ponta comum, que ela pode pegar na trama, né? Na linha da trama e arrebentar e fazer furo. Aí já fica... o acabamento fica melhor com a agulha ponto bola. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa que preciso falar. Bom, sobre a apostila, tá, pessoal? Tô trabalhando nisso. É por isso até que eu não tenho colocado muitos vídeos no canal, porque eu tô dedicada a isso agora. A apostila vai ser um preço bem... Vai ser um preço justo, tá, pessoal? Sem exagero, tá?
As meninas que moram fora do país, as pessoas que me acompanham e estão fora do país, tá? Até o final do ano, eu sei que vai demorar um pouquinho, porque nós estamos em janeiro, mas é que eu preciso contratar alguém para transformar isso em PDF, tá? Assim que estiver pronto, vai ser transformado em PDF, em outros formatos também. Vai ficar disponível para comprar na forma digital, tá bom? Na forma digital. Não esqueçam, pessoal, que tudo é treino. Não comecem a bordar já no ponto zigue-zague. Por quê, gente? O ponto zigue-zague você já tem que ter uma certa prática de movimentar o bastidor. Então, o que acontece? Você vai fazer uma peça no zigue-zague sem a prática necessária, o que vai acontecer? Você vai estragar a peça. Entende? A não ser que a pessoa seja, né, assim, muito habilidosa, né? Mas, geralmente, os iniciantes no bordado ainda não têm esse traquejo todo para fazer bordados com zigue-zague, tá? Coloquei lá exercícios, tá no canal, façam uns exercícios para zigue-zague. Só depois que vocês tiverem bem craques no exercícios para ponto reto, ok? Então, só vou dar uma recapitulada. Tamanho de ponto não importa. E tensão da linha, cada máquina tem a sua tensão, vai regulando entre 2 e 3. Não pode ficar nem apertado demais e nem frouxo demais, ok? Prestem atenção antes de vocês colocarem a peça de vocês. Vê se o tecido tá esticadinho no bastidor, que isso influencia bastante. Quando colocou o bastidor, abaixa a alavanca, ok? Para começar a bordar, abaixa a agulha, tá? Abaixa a agulha primeiro. Ver se tá batendo no risco, ok? Eu já falei pra vocês em outros... Deixa eu pegar aqui um papel que eu quero reforçar isso pra vocês. Olha, deixa eu pegar uma caneta aqui. É assim, ó. Vamos supor que o risco de vocês tá aí. Isso é só uma... Quando vocês forem bordar, vamos supor, aqui é um ponto reto. Eu vou bordar com um ponto reto. Então, a minha máquina, eu vou assim, nessa direção. Eu tô fazendo tá, certo? Tô indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Antes de começar, ir e voltar, façam 2 costuras retas em cima do risco, para vocês delimitarem, fazer o limite da onde vocês vão poder vir com a agulha. Então, eu subo e desço, subo e desço, subo e desço, paralelo, tá? Geralmente, vamos supor, quando eu tenho um desenho médio, eu faço um risco no meio com a costura, tá? Ou no próprio risco, quando vocês forem fazer, e começo preenchendo por áreas, tá? Então, eu venho aqui, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá. Por quê? Por que isso, gente? Porque esse tipo de técnica, ele consegue deixar o seu desenho mais uniforme. Quando você começa a delimitar, você começa a deixar ele mais uniforme, tá? E vocês vão perceber que não vai ter aquela divisão, tá? Não esqueçam de cobrir o fundo, tá? O fundo tem que estar coberto, bem coberto, tá? Então, aí eu vou fazer eu tô super craque no ponto reto, eu quero bordar no ponto zigue-zague. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho meu risco, vamos supor que o meu risco é aqui. Então, eu não vou colocar a minha agulha, quando eu for fazer o zigue-zague, aqui em cima do risco. Não vou pôr aqui. Eu vou pôr ela afastada do risco, porque o risco vai ter que ficar entre o ponto, no meio do ponto. Então, aqui tá meu risco, eu tenho que fazer maior para vocês conseguirem visualizar melhor. Ó, tem que ficar assim, ó. Eu vou colocar minha agulha aqui. Por quê? Porque daí, quando eu tiver no meu zigue-zague, ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, o meu zigue-zague, ele vai ficar perfeitamente alinhado no risco. O risco vai ficar no centro. Porque se eu colocar a minha agulha aqui, ela vai ficar ou à direita ou à esquerda do desenho.
Tá bom? Então, atentem a esses detalhezinhos, tá? Porque isso faz a diferença. Se você faz um risco de uma flor, tá? Uma flor. E você coloca o seu zigue-zague ou à direita ou à esquerda, você ou aumenta ou você diminui o risco. Tá? Então, observem isso. Sempre coloca, se vocês já tiverem cracks lá no ponto reto e já quiserem partir para o ponto zigue-zague, coloquem a agulha de maneira que o risco fique no centro, tá? Ou à direita ou à esquerda, tá bom? Não tem muita dificuldade se vocês observarem esses detalhes, tá? Porque nos detalhes que você consegue um bom acabamento. Bom, voltando aqui ao nosso assunto. Tá, já falei da apostila, já falei da tensão, já falei do tamanho de ponto que não importa, da linha branca embaixo. Acho que cobri bem os assuntos que estão lá. A regra básica para regular a máquina. Se o ponto estiver ruim embaixo, o problema está na parte de cima da máquina. Ou na passagem de linha, ou na regulagem da tensão. Se o problema da máquina, se o ponto estiver ruim em cima, o problema é aqui embaixo, ó, na bobina, ok? Procurem carregar as bobinas uniformemente, não deixa a bobina cônica. O que é uma bobina cônica? Vou mostrar para vocês. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui, deixa eu pegar uma bobina grande. Uma bobina cônica, meus amores, é o seguinte, eu coloco minha bobina para carregar. Aí eu percebo que a minha máquina, ela não tá carregando ela reto assim, ó, uniforme. A linha tá menos linha embaixo, ou mais linha em cima, ou mais linha em cima, ou menos linha em cima e mais linha embaixo. Ela está cônica, parece um cone na carretilha. Isso quer dizer que a linha não tá carregada adequadamente, tá? Deve ser alguma regulagenzinha na máquina de vocês, ou aqui no limitador de carregamento, tá? Toda a máquina tem esse limitador aqui, ó, que não deixa a bobina encher demais, tá? Então eu vou colocar lá a minha bobina e eu preciso que essa linha da bobina ela esteja carregada corretamente. Por quê? Porque se ela não estiver carregada corretamente, vai dar problema aqui, ó, tá? Ela vai dar problema no ponto, tá bom? Então observem esses pequenos detalhes, tá? E treinem, pessoal, meus amores, treinem até o exagero. Por quê? Porque é isso que vai dar o bom acabamento no trabalho de vocês, tá bom? Todo mundo tem condições de aprender. Uns têm mais facilidades, aprende mais rápido, outros nem tanto, porém todo mundo com paciência e perseverança, não desistindo, insistindo, consegue fazer bordados lindos, pessoal. Bordado é uma arte muito valorizada, muito, tá? Dá pra fazer, gente, de tudo com bordado. Então, vamos treinar, vamos nos animar, tá? Sem ficar desanimado, eu não consegui hoje, eu não achei que ficou bom. Quando a gente não consegue fazer, a gente tem aquele senso crítico, olha uma coisa que a gente fez e fala, puxa, eu achei que não ficou bom. Isso não tem que ser uma coisa para você desistir. Tem que ser um trampolim para você falar, não, eu vou conseguir fazer. Agora eu não estou fazendo assim, mas eu vou me dedicar e vou conseguir fazer. Tá bom, meus amores? Então é isso. Muito obrigada a todos os inscritos. Nós já estamos com mais de 12 mil inscritos no canal. Muito obrigada a todos, tá bom? Agradeço muito os comentários tão carinhosos que vocês têm feito, tá? Tem deixado para mim lá no canal. Isso dá uma satisfação, sabe, assim, de que você está fazendo algo útil para o semelhante. E isso não tem preço. Na verdade, isso não tem preço. Quanto à apostila, já falei, né? Assim que estiver disponível, eu vou anunciar. Inscrevam-se, pessoal. Solicitem a entrada no nosso grupo do Facebook, tá? Vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, tá? Nosso grupo do Facebook, tá? Bordando e costurando com Regina Medeiros, tá bom, meus amores? Lá no Facebook, solicitem lá. Lá eu coloco muitas atualizações, coisas que eu vou postar, tá? Lá eu dou muitas informações.
E também o grupo é feito para vocês colocarem os trabalhos de vocês, os exercícios, se vocês quiserem uma opinião, tá bom? Tem meninas ótimas lá também, que podem ajudar muito também os iniciantes. Ok, meus amores? Então é isso. Por enquanto é só e até a próxima!